vamos lá, galerinha. Lista 4 do Enem. Lista, vocês querendo que ela pegasse fogo aqui no meio da fiação. Lista 4, nós fizemos até a questão 64, né? Então vamos lá. Vamos para 65 agora. Lista 4 do Enem, questão 65. Júpiter, conhecido como o gigante gasoso, perdeu uma de suas listras mais proeminentes, deixando o seu hemisfério sul estranhamente vazio. Observe a região em que a faixa sumiu, destacada pela seta. Aí tem lá duas fotos de Júpiter, dá pra ver que uma está mais escura e a outra tem uma região clara. Bem honesto. Aí ele vai lá e pergunta: a aparência de Júpiter é o quê? Previamente marcada por duas faixas escuras em sua atmosfera, tipicamente, né? Tipicamente. Uma no hemisfério norte e outra no hemisfério sul. Como o gás está em constantemente em movimento, o desaparecimento da faixa do planeta relaciona-se ao movimento das diversas camadas de nuvens em sua atmosfera. A luz do Sol refletida pelas nuvens gera a imagem que é captada pelo telescópio no espaço ou na Terra. O desaparecimento da faixa sul pode ter sido determinado por uma alteração. Ele quer saber que alteração pode ter gerado o desaparecimento daquela faixa. Letra A. Na temperatura da superfície do planeta. Se esquentar, né, o gás quente sobe, o gás frio desce. Então a temperatura na superfície pode ter alterado a temperatura em outras regiões. É razoável. Mas vamos ver as outras. Letra D. B. No formato da camada gasosa do planeta. Pô, cara, o planeta é um gigante gasoso, de acordo com o texto, né? Ele é todo de gás. E ele continua esférico numa foto na outra. Então não foi uma deformação na camada de maneira geral, né? Ele até diz que as camadas se movimentam, né? Mas dizer que mudou o formato é complicado. No campo gravitacional gerado pelo planeta. Pô, mas se o campo gravitacional depende da massa do planeta. Será que esse planeta ganhou ou perdeu massa repentinamente? Né? Seria um evento muito cataclísmico para se esperar em tão pouco tempo. Na composição química das nuvens do planeta. Olha, tem materiais que ao reagir quimicamente mudou de cor. Mas atribuir estas reações químicas, né, na atmosfera do planeta, que vem sendo estudada há um tempão e a mancha ficou lá um tempão, né, então complicado culpar a reação química por isso. E ele diz que tem movimento na atmosfera, né? Não acho uma explicação razoável, embora seria possível. Na densidade das nuvens que compõem o planeta. Que assim como na Terra, a nuvem menos densa flutua, a nuvem mais densa afunda, e assim a coisa flui. Então, realmente, né, a mudança da densidade é uma explicação direta. O que causou essa mudança de densidade? É possível que fosse a incidência da luz solar, a temperatura, mas a temperatura fez a densidade mudar e a densidade é que fez a nuvem baixar ou subir e mudar a cor que é observada. Então, por mais que a temperatura estivesse relacionada, quem explica a mudança da coloração é a diferença de densidade, sem dúvida, é a melhor explicação. Então, perigosa, isso aí é bem o Enem mesmo, cara. O aluno teria que ter noções, né, de que da convecção, de que a diferença de densidade faz os fluidos, de maneira geral, né, mudarem de posição, mas tem que ter uma boa interpretação, aí, uma boa noção para não assinalar a letra A. Quem assinalou a letra A não acha nenhum absurdo, as outras menos prováveis. Né? A reação química também não é um absurdo total. A gente percebe, né, que tem reações químicas que ocorrem no nosso planeta que mudam a cor das águas, dos rios, dos mares ou da própria atmosfera. Então tem que tomar cuidado com isso. Questão 66. Os quadrinhos mostram por meio da projeção da sombra da árvore e do menino a consequência dos períodos do dia, matutino, meio-dia e vespertino, que é determinada, letra A, pela posição vertical da árvore do menino. Ora, se fosse assim, ia ficar sempre do lado da parte matutina ou vespertina, dependendo, né? Então, infelizmente, não é assim, né? Não é quando tu vai do lado da árvore que muda, meio-dia. Pela posição do menino em relação à árvore, não.
posição da gente em relação a uma árvore não muda de meio-dia para tarde, não passa meio-dia. Pelo movimento aparente do Sol em torno da Terra. O Sol está bem alinhado meio-dia, um pouco antes, cedo, um pouco depois, está de tarde. Então, razoável, letra C, parece que faz sentido. Letra D, pelo fuso horário especificado de cada ponto da superfície da Terra. O fuso horário é para que as pessoas consigam medir um horário específico e comparar com o horário da outra pessoa e, mesmo tendo horários diferentes, elas conseguirem se comunicar na passagem do tempo. Mas não é isso que fez o meio-dia, né? Quem faz o meio-dia não é quem decidiu qual é o fuso horário, é a posição do Sol bem em cima da minha cabeça. Então não. Depois, pela estação do ano, sendo que no inverno os dias são mais... Não é o inverno e o verão, caramba, é as horas do dia passando. Então, com certeza, ali tem que ser. 67. Os melhores retrovisores, os espelhos retrovisores que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem, dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que realmente está. Este tipo de espelho é chamado convexo. É utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo, e assim o espelho da direita fica muito distante dos olhos do condutor. Sabe-se que em um espelho convexo a imagem formada está mais próxima do espelho do que este está do objeto. Ele repetiu 2 vezes a mesma palavra, dessa vez não fui eu, tá, gente? A imagem formada está mais próxima do espelho do que este está do objeto. O que aparece estar em conflito com a informação apresentada na reportagem na reportagem diz que esse espelho dá problema porque o cara olha para o espelho e pensa que o carro está longe. Ah, a moto está lá longe, vou converter. Matei o motoqueiro. Então isso é uma coisa perigosíssima, gravíssima. Tu não pode confiar na distância que tu vê lá, né? E em compensação, na hora de explicar a reportagem, ele diz que o espelho convexo aproxima a imagem. Então era para eu olhar a moto e parecer que está mais próximo. O que justifica essa aparente incoerência? A contradição é explicada pelo fato de a imagem projetada na retina do motorista ser menor do que o objeto. A imagem do espelho convexo é virtual menor à direita. Eu espero ver um objeto grandão, vejo ele pequeno, tenho a sensação de ele estar mais distante, mesmo ele estando mais próximo no espelho. É uma explicação razoável. Na humildade, vamos ver as outras. A velocidade do automóvel afeta a percepção da distância. Não é bem por aí. O cérebro humano interpreta como distante uma imagem pequena. Cuidado. Eu vejo uma pessoa que eu conheço. Ah, tudo bem, tudo bem. Aí eu vejo ela parece uma formiga. Aí eu, estou num avião. Não pode, aquela pessoa que eu conheço não pode estar daquele tamanho. Eu estou longe. Agora, não é todo objeto pequeno que tu vê e está longe. Por exemplo, está cheio de pontinhos na minha mão. Oh, que distante que esses pontinhos estão, meu Deus, jamais alcançarei. Né? Não faz sentido, né, cara? Então tu vê, não é o fato de estar pequeno que está longe. Quando tu vê um objeto físico do dia a dia, normal, que tu conhece, e ele aparenta estar minúsculo comparado com o tamanho original, aí tu, opa, estou distante. Beleza. Então, por enquanto, confirmamos a ideia que era a letra A. O espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual. Ele é capaz de aumentar o campo visual, mas o fato de aumentar o campo visual tem que primeiro diminuir a imagem para a imagem caber lá. E se a imagem fica menor do que o natural, dá a sensação de estar distante. Então, uma explicação melhor ainda é a letra A. O motorista percebe a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho. Esse cara é muito criativo, né? Porque a luz entra por aqui, aí dá um revertério e o cara, está longe. Nada a ver, né? A luz toda que entra no olho entra pela menina dos olhos, não entra pelo lado. Tem um momento famoso em que o sujeito achou que viu uns raios diferentes. Ele fez um experimento e eu vi uma coisa que nunca ninguém viu no experimento e tal. E ele falava, mas tu não pode olhar diretamente, tem que olhar de lado. Aí tu vê com o canto periférico do olho. Cara, e aí virou aquela coisa, todo mundo fazendo o mesmo experimento que ele faz no laboratório, todo mundo olhando de lado pro experimento. E aí uns começaram, eu vi também, meu Deus, tal. E aí anos se passaram até ele descobrir que era tudo delírio. Era querer acreditar que existia alguma imagem lá e via de lado com o canto periférico do olho,
Aí mexeu o olho, ela não estava lá. Aí olhava para frente, ela estava. Saca? E é uma coisa que perturbou os cientistas na ótica durante muito tempo. E tu vê a vontade de querer enxergar algo novo, inovador na ciência, fez com que muitos enxergassem o que não existia. Cuidado com isso. 67 já foi. 68. Essa é outra questão que só com bom senso e leitura o cara mata. Um grupo de cientistas liderado por pesquisadores do Instituto Tecnológico da Califórnia, Caltech, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. Como assim negativo, né, cara? Quer dizer que isso aqui dá negativo, quer dizer que a velocidade da luz vai para um lado, a velocidade do material vai para o outro? Que história é essa, né? Deve ter uma interpretação para isso, né? Porque na física do ensino médio não existe isso. Denomina-se metamaterial um material óptico artificial tridimensional formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Esse tipo de material tem sido chamado de canhoto. Considere o comportamento atípico deste metamaterial. Qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para este meio? Então tu vê, olha só. Cuidado com o desenho, pessoal. Ele disse que isso aqui é o metamaterial. Foi lá, traçou a reta normal na horizontal, só isso já é um perigo. E fez a luz incidir por aqui, ó. Se fosse um material normal, do ar para esse material, a luz ia se aproximar da normal, né? Passar reto é uma possibilidade ou até se afastar da normal. Isso é o que a gente estudou. Não é o que vai acontecer com esse material. Esse material tem que se comportar de um jeito anômalo, anormal. Na letra A, a luz foi refletida, nem refração aconteceu. Isso acontece todo dia na nossa vida, não tem nada de sobrenatural. Não haveria por que estudar isso aqui na Caltech. Então a letra A é um absurdo. A letra B, a luz passou reto, como se a velocidade da luz nesse metamaterial fosse igual ao ar. Também não tem nenhum absurdo maior nisso, se a luz tivesse passado reto. Seria uma refração como qualquer outra. Como, por exemplo, do vidro para o tetracloroetileno. Letra C. Na letra C aconteceu o que aconteceria com todo o material, meu Deus do céu. Todo material transparente, a luz diminuiria de velocidade e se aproximaria da normal. Então não pode ser esse material doentio aí. Na letra E nem tem nada. A luz chegou e foi absorvida, o que acontece também quando a luz, por exemplo, bate em algum corpo escuro. Então a única alternativa que é algo anômalo é a luz refratar para o mesmo lado da normal. Tu vê, né? A luz, em vez de refratar e ir para o outro lado normal, ela refratou como se tivesse refletido na reta normal. Isso é anômalo. Isso é esquisito. Deve ser desse material canhoto aí que eles estão falando. Esse desenho está representado na letra D. Então tu verá só procurar aquilo que é anômalo, que é anormal. Que é o que estava sendo dito no enunciado. Pois então, cara, eu acredito, cara, que ele fez um dos raios que tem esse caminho. Outros raios deveriam seguir o caminho natural. Como se eu estivesse nanoespelhos ali, né? Talvez para poder fazer com que a luz, chegando num certo objeto, se divida numa que vá naquela direção e outra que prossiga o caminho natural. Por exemplo, para dispersar a luz de uma forma diferente, mais especial. Aí eu posso usar esse metamaterial para substituir, então, em vez de usar espelhos nos faróis, eu poderia usar esse material para fazer a luz se espalhar em várias direções, certo? Teria que ver que outras vantagens isso poderia ter. Por enquanto eu só enxergo aplicações óticas, às vezes, para esse campo nosso a aplicação é justamente uma outra aplicação. Questão 69. Falava o seguinte: os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta. Quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro deste gerador encontra-se um ímã e uma bobina. O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético na região. Não, o campo magnético já existia, que era o do ímã. Bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica. Tem que ter movimento relativo da bobina com o ímã, não basta a bobina estar imersa no campo magnético. Bobina em atrito com o campo magnético, como assim? Como é que o campo magnético se atrita com a bobina? Não sei não. Corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo magnético.
mas ele teria que ter falado ainda na variação. Letra E, corrente elétrica é gerada em circuito fechado quando há variação do campo magnético. Ah, agora sim. Força eletromotriz é induzida quando varia o fluxo magnético. Tem que falar da variação, pô. Questão 70. Há vários tipos de tratamentos de doenças cerebrais que requerem a estimulação de partes do cérebro por correntes elétricas. Os eletrodos são introduzidos no cérebro para gerar pequenas correntes em áreas específicas. Para se eliminar a necessidade de introduzir eletrodos no cérebro, uma alternativa é usar bobinas que, colocadas fora da cabeça, sejam capazes de induzir correntes elétricas no tecido cerebral. Para que o tratamento de patologias cerebrais com bobinas seja realizado satisfatoriamente, é necessário que haja um grande número de espiras nas bobinas, o que diminui a voltagem necessária. Olha, se eu vou botar mais bobina, não é porque eu quero usar menos tensão elétrica, é porque eu quero gerar mais campo magnético. O campo magnético criado pelas bobinas seja constante, de forma a haver indução eletromagnética. Se o campo magnético for constante, não vai induzir DDP, tem que ser campo magnético variável para poder induzir corrente elétrica no tecido cerebral. Se observe que a intensidade das correntes induzidas depende da intensidade da corrente nas bobinas. Quanto maior for a corrente na bobina, maior vai ser o campo magnético. E quanto maior o campo magnético, maior a intensidade da corrente induzida no cérebro. Isso é importante de se observar. Vamos ver se não tem outra melhor. A corrente nas bobinas seja contínua para que o campo magnético possa ser de grande intensidade. Corrente contínua gera campo contínuo, e campo contínuo não gera força eletromotriz para estimular a corrente no cérebro. Tem que ser uma corrente que varie. O campo magnético dirija a corrente elétrica das bobinas para o centro do cérebro do paciente. Calma, gente. A bobina não vai ela gerar a corrente elétrica que vai dela para o cérebro, não. A bobina vai jogar campo magnético. Esse campo magnético variável lá dentro vai fazer corrente elétrica surgir dentro do cérebro mesmo, não é de fora para dentro. Então, haja um grande número de espiras para diminuir a voltagem. Como eu não vou encostar nada na cabeça dele diretamente, não teria problema usar maior voltagem. Não vou eletrocutar o cara, então nada a ver. O campo magnético das bobinas seja constante. O campo magnético constante não vai induzir força eletromotriz. Se observe que a intensidade das correntes induzidas depende da intensidade da corrente nas bobinas. Ou seja, eu vou fazer uma corrente maior e menor na bobina para o campo magnético ficar maior e menor e gerar mais e menos corrente elétrica dentro do cérebro. Isso é fundamental para que eu consiga controlar esse experimento. A corrente nas bobinas seja contínua, não pode. O campo magnético seja dirigido. O campo magnético dirige a corrente elétrica da bobina para o cérebro, como se o campo magnético fosse gerar corrente elétrica já na bobina que atravessa para dentro do cérebro. Também não. A letra C é a melhorzinha. 71. O efeito Tyndall é um efeito óptico de turbidez provocado pelas partículas de uma dispersão coloidal. Foi observado pela primeira vez por Michael Faraday em 1857 e posteriormente investigado pelo físico inglês John Tyndall. Este efeito é o que torna possível, por exemplo, observar as partículas de poeira suspensas no ar por meio de uma réstia de luz. Observar gotículas da água que formam a neblina por meio de um farol do carro, ou ainda, observar o feixe luminoso de uma lanterna por meio de um recipiente contendo gelatina. Ao passar por um meio contendo partículas dispersas, o feixe de luz sofre o efeito Tyndall devido à absorção do feixe de luz por este meio. Não, se eu vejo aquilo acontecendo, é porque a luz se reflete nas partículas e vem do meu olho, não é absorvida. A interferência do feixe de luz neste meio. Mas não é uma interferência qualquer, né? A luz vai, bate nas partículas, vem para o meu olho. Eu vejo, o que está acontecendo? A transmissão do feixe de luz neste meio tem a ver com a transmissão, mas ele primeiro é transmitido, aí bate nas partículas e aí tem que acontecer alguma coisa diferente. A polarização do feixe de luz por este meio. Polarizar é fazer com que a luz, os campos elétricos ou magnéticos vibrem numa única direção. A luz não precisa estar polarizada necessariamente para observar o efeito Tyndall, que foi pronunciado. Ao espalhamento do feixe de luz neste meio. Ah, faz sentido, tem poeira
Mas se eu escureço a sala e boto um feixe de luz forte aqui, eu vejo que esse feixe de luz vai bater nas partículas e vai se espalhar para todo lado, vai dar um efeito interessante, a gente vai ver as partículas se mexendo em um brilhozinho. Isso só pode ser explicado porque a luz ao bater nas partículas se espalha. E aí já atinge meu olho e eu vejo as partículas aí. Então o espalhamento é uma boa explicação para o efeito Tyndall. Valeu, galerinha. Obrigado pela paciência. 1, 2, 4 questõezinhas rápidas para finalizar com vocês se for necessário. Muito obrigado pela paciência, galerinha. Bom descanso para vocês. Tamo junto. Tragam dúvidas.